Vamos lá, para o último bloco aqui com o presidente do Goiás, Sérgio Hassi. Doutor Sérgio, o Walter, eu quero fazer duas sobre o Walter, assim, se a gente conseguir ser rápido, ótimo. O Walter disse que tem que acertar o contrato dele com o Goiás para 2017. Ele não tem contrato até 2017? Olha, é importante que se diga isso. Esse é um jogador que honra a camisa que veste. Esse é um torcedor do Goiás e dá sua alma para o Goiás. Importante que se diga isso. Se a gente tivesse os outros atletas com o mesmo envolvimento do que o Walter, a gente não, com o mesmo não, com metade do envolvimento do Walter, a gente não estaria passando por isso. Mas para esclarecer a situação do Walter, nós simplesmente absorvemos o contrato do Walter do Atlético Paranaense para com o Porto, trazendo esse mesmo contrato, as mesmas cláusulas contratuais para o Goiás. Quais sejam? O Walter poderia ficar no Atlético Paranaense até final de 2016, ou, se notificasse o Porto do interesse de permanecer mais um ano, automaticamente ficaria por mais um ano. Então nós já temos a situação do Walter garantida para 2017. Ele fica no Goiás porque o Goiás tem interesse em continuar com ele. Então nós temos até o dia 30 de novembro para contactar o clube do Porto e dizer que temos interesse em continuar com o Walter. O Walter disse que o senhor reuniu os jogadores e pediu para que o Goiás terminasse na frente do Vila. O que tem de verdade nisso? Importante que se esclareça isso. O Walter, como todos sabem, é uma pessoa muito simples, muito humilde. Quando nós não tínhamos mais chance de buscarmos uma classificação, numa preleção entre quatro paredes, eu tentei motivar o grupo com algumas brincadeiras. E falei, olha, nós temos aí mais 4, 5 partidas, vamos pelo menos terminar o campeonato com honradez. Não é possível que vocês vão fazer o Goiás ficar atrás do Vila Nova. Mas de uma maneira motivacional. Absolutamente, isso nunca foi meta do Goiás. Isso é um absurdo. Se alguém pensar isso, é uma pequenez muito pequena de alguém que pense uma coisa dessa do Goiás. Foi uma brincadeirinha dentro de uma preleção para tentar motivar o grupo que, pelo menos nas últimas partidas, tentasse isso. E isso acho que o Walter, de uma maneira pueril, de uma maneira inocente, ele soltou isso numa entrevista, mas não era dessa maneira, né? Era uma coisa a quatro paredes, só no aspecto motivacional para o grupo. Direitos federativos e econômicos do Rossi, 1.600.000. O Goiás paga? Você só faz pergunta difícil, hein, rapaz? O povo quer saber. Acho que eu vou botar a Monara para responder. O Rossi foi o melhor atleta, eu diria, para o Goiás, se bem que depois vieram o Léo Gamalho e o próprio Walter, né? Eu acho que esses três atletas dividem os méritos, se é que a gente pode falar em méritos, nesse ano, devido a campanha que o Goiás fez. Menção honrosa para o Léo Senna? Bem lembrado, bem lembrado. O Léo Senna também, hoje é disputado por vários times no Brasil, o seu ingresso, né? Mas vai contratar o Rossi ou não, presidente? Eu só estou dando uma explicada, me alongando na resposta. Tá Para divergindo. contratarmos o Rossi, nós teríamos que pagar R$1.600.000 como se fossem luvas, mas essas luvas nos dariam direito a 70% dos seus direitos. Eu, sinceramente, tenho dúvidas em relação a isso. Não que não tenhamos essa quantia para ser dirigida a esse fim, mas é uma quantia respeitável, né? Fazendo uma conta aqui de 1.600.000 mais o salário por um ano, você chegaria em cifras astronômicas. Aí a minha pergunta será que vale esse investimento? Não quer dizer que não queiramos o Rossi, de maneira alguma, queremos sim, mas já estamos tentando negociar com esse grupo de empresários que detém seus direitos, para quem sabe baixar um pouco esses 70%, a gente ficaria, sei lá, com 20%, 30%, isso possibilitaria uma negociação mais a contento. Doni, mais uma pergunta para o presidente. Bom, só uma curiosidade. No início do ano não, enquanto o Anderson Moreira estava ainda no Goiás, ele deu uma declaração uma vez dizendo que havia também na época dele e dos chimenos uma limitação financeira para a contratação de jogadores. Isso é verdade? É verdade, mas não tão verdade
não é? Como foram os 2 anos anteriores. Porque com futebol é assim. Se você quiser acabar com esse superávit financeiro que o Goiás tem hoje, você acaba num estalar de dedos, como já aconteceu no passado. Então, é muito difícil você sanear o clube financeiramente, você não ter mais endividamento fiscal ou trabalhista e, além disso, ter um superávit. Isso eu posso dizer a vocês que é muito difícil. E nós conseguimos. Não eu consegui, nós conseguimos. O Paulo Lopes, seu Ailê, todo o nosso Conselho Fiscal, que é rigorosíssimo com isso, nos aplicamos às condições vigentes das leis, né, que regem um clube de futebol. Nós somos muito bons para seguir essa cartilha. Agora, se você começar a ser perdulário e gastar excessivamente, isso tudo vai para o ralo. Então, o que nós falamos na época para o Anderson e para o Ximenes era que, para o campeonato goiano, não gastássemos tanto. E já para o campeonato brasileiro, teríamos uma reserva maior. Mas até isso caiu também por terra, porque chegamos à conclusão que era melhor já montar um time no campeonato goiano para que se estendesse para o campeonato brasileiro. Então, na verdade, essa conversa não foi bem assim. E para o ano que vem? Não vou dizer que não tem limite, né? Mas ao invés de você falar assim, olha, o limite, vou dar um exemplo, ao invés de falar assim, ó, o limite é de R$80 mil, estou dando um exemplo, não estou dizendo que seja 80, mas você pode de repente trazer um jogador por 30 e outro para dar 160, dá quanto? 120, 130, mais 130. 130, um por 130 e outro por 30. Você está cumprindo a meta da mesma forma, né? Desde que você faça uma média. Então é mais ou menos isso que a gente pretende. Não estou dizendo que seja 80. Presidente, são muitas manifestações aqui e a maioria delas criticando a administração do senhor. A questão da renúncia aqui o pessoal é muito contundente com isso. O senhor já falou e vou repetir aqui, não vamos perguntar de novo, o senhor não vai sair. Mas o senhor, assim, do seu íntimo, assim como o Arley saiu para se aprofundar e aprender, o senhor acha nesse momento que aprendeu com os erros de 2015 e de 2016 e o torcedor pode esperar um Sérgio Hassi diferente, esse torcedor que hoje quer a sua saída do Goiás? Qual que é o meu... Bom, respondendo ao torcedor que quer a minha saída, enquanto ficarem pedindo a minha saída, eu não saio. Enquanto a imprensa ficar batendo, eu não saio. Se eu sair, é por vontade própria. Eu não cedo a esse tipo de pressão, principalmente quando eu tenho a consciência tranquila. Não tenha dúvida que a pressão é muito grande. Família, imprensa, mas isso me dá mais força para ficar. Agora, pode ser que chegue um momento que Sérgio, eu comigo mesmo, não por interferência de ninguém, eu mesmo saia. Assim, se vocês quiserem me tirar, vocês estão me dando mais força para ficar. Agora, em momento nenhum, eu faltei com a minha dignidade, com a minha honra, com o meu amor, com o meu zelo por esse clube. Muito pelo contrário, me prejudicando em outras áreas. O meu único medo de não dar certo é não acertar com diretor de futebol e treinador. Esse é meu único medo. Mas eu acho que estamos no caminho certo.